A gente vai abrir o nosso Você Bonita de hoje com uma pauta também importantíssima para a nossa saúde. Você conhece alguém que já teve hérnia de disco e que já sofreu muito com isso? Pois é, hérnia de disco pode acontecer por diversos motivos. Mas hoje a gente vai entender um tratamento para hérnia de disco e também a melhor prevenção para esse tipo de problema. Quem está aqui com a gente mais uma vez é a quiropraxista Lilian Saldanha. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? Tava com saudade de você. A nossa modelo mais uma vez, a Aline. Oi, Aline, tudo bom? Seja bem-vinda também. Olha, falar de hérnia de disco é um assunto sério. Sério. Porque eu já ouvi aí relatos de pessoas que tiveram, que têm, que acompanham ao longo da vida, quem não cuida muito, acaba com a vida. Você não consegue fazer nada. Hoje em dia a hérnia de disco é uma das doenças mais comuns aí na coluna, que a gente encontra muita gente e não tem ninguém que conhece, ninguém que tem uma hérnia de disco, que já passou por uma dor, que já ficou travado da hérnia de disco. Então tem muita gente com esse problema aí. E aí impossibilita, inclusive, alguma atividade física, né? A vida fica com restrições. Tem gente que chega a sentir dor até, assim, restringe na forma de andar, de levantar da cama, às vezes até de pôr o pé no chão, de dirigir, coisas simples do dia a dia, que também vão te prejudicar por causa da dor da hérnia de disco. Então agora a gente vai entender o que é a dor, o que é a hérnia de disco. Vamos utilizar a coluna. A sua coluna, que é uma graça essa coluna. Acho que ela ilustra muito bem. Onde está então esta hérnia de disco? O que acontece? A hérnia de disco tá aqui demonstrada aqui na coluna. Tá. O que acontece? Primeiro, ela não surge do nada, né? Então eu falo que a nossa coluna ela é que nem uma máquina. Ela foi feita sempre para se movimentar. Então tem vários fatores que na verdade vão contribuir para você ter hérnia de disco. Sedentarismo, às vezes algum trauma, às vezes alguma queda, às vezes até algum acidente. Tudo isso pode vir a prejudicar e fazer uma hérnia de disco. A hérnia de disco o que é? Quando a gente tem, vamos virar aqui. A gente tem... Aqui a coluna tá bonitinha. Isso. Né? Tá tudo certinho. Quando a gente tem um pequeno desvio na coluna, deu pra ver? Deu. Esse desvio, na verdade, o que vai acontecer? Primeiro, vai criar uma tensão muscular aqui. Então, a princípio, você não sente dor nenhuma, certo? Logo no início, né? Isso. Então, o que acontece? Quando a coluna tá reta, os nossos discos que tem entre uma vértebra e outra, esses discos, eles vão ser absorvidos o nosso impacto comum entre todos eles. Se tá com desvio, aquele que tá com desvio vai sofrer maior impacto mais de um lado do que do outro. Entendi. E aí o disco, ele fala que nem uma gelatina. Ele vai começar a sair para as laterais ou para trás, que é onde pinça o nervo. E aí que a gente sente a dor. Isso, é onde inflama e sente a dor. E aí normalmente a hérnia de disco vem com sintomas de radiação. Se tem hérnia de disco na cervical, vai para os braços. Se tem hérnia de disco na lombar, vai para a perna. Isso. Bom, o sedentarismo, como você citou muito bem, pode ocasionar a hérnia de disco. Isso. Porém, algumas coisas do dia a dia alguns movimentos que a gente também faz de forma errada, também pode trazer hérnia de disco. Claro. Quais seriam eles? Por exemplo, agachar, flexionar a coluna. Vamos mostrar com a Aline? Aline, levanta. Vamos lá, Aline. A Aline vai mostrar o que a gente não pode fazer. Por exemplo, na hora de pegar alguma coisa, de vez agachar assim, pode... Isso tá errado. Tá errado. Isso pode trazer hérnia de disco. Você tem que agachar com as pernas para pegar alguma coisa. E manter a coluna retinha. Para levantar da cama, tá deitado, vira de lado e senta. Deixa eu ver como, Aline. Deita vira lá. de lado e senta. Ó, tá deitado. Vira de lado e senta. Senta, pra cá. Isso. Como a gente faz no dia a dia? Na verdade, para prevenir a hérnia de disco. Então, manter boa postura, fazer atividade física, levantar dessa forma, sentar de uma boa postura, tudo isso vai prevenir para que você tenha uma boa postura e também para que você não tenha hérnia de disco. Agora, e para cuidar dessa hérnia de disco? Então, porque hoje em aí dia, é o problema. É só cirúrgico ou não? Não, a quiropraxia é um dos tratamentos mais eficazes que a gente tem hoje em dia para hérnia de disco. Então, a quiropraxia ajuda muito e é um dos tratamentos que você tem o resultado mais rápido. Como você faria, Aline, se ela tivesse uma hérnia de disco? Então, aí a gente faz o ajuste. O ajuste é uma manobra rápida que é justamente para alinhar e tira a
pressão do disco e do nervo. Certo? Então vira de lado pra cá. Vamos mostrar. Porque eu acho legal também que as pessoas... a gente está mostrando aqui, doutora Lilian Saldanha, é quiropraxista. Já está habilitada para isso. Então não tente fazer isso em casa, por favor. Respira. Solta. Aí não tem problema, eu te ajudo. Às vezes isso acontece. Mas aí faz o ajuste em toda a coluna para que você consiga... Pode fazer do outro lado também? Pode. Então vamos mostrar do outro lado também. E não tem dor nenhuma. Uma vez a doutora Lilian também me destravou. Não dói, viu, gente? Aí. Ah lá. E faz um craquezinho, né? Faz. Esse crack, na verdade, o que é? Ele, quando tem o desvio na coluna, ele cria uma pressão dentro da coluna que ele libera. Então não é que tá quebrando, não precisa ter medo. E é o que você falou, procura um profissional qualificado para que faça quiropraxia, seja formado em quiropraxia, para que possa mexer na coluna e não trazer nada prejudicial para você também, que não possa piorar, né? A dor e piorar essa hérnia de disco, né? Então, para quem não sei se não optar, mas tiver aí que manter um tratamento com a quiropraxia e não precisa dessa cirurgia consegue levar uma vida normal com esse tratamento? Consegue. É o que a gente fala, devolvendo a função normal, mesmo que você tenha um problema na coluna, você consegue conviver com ele normalmente. Então não necessariamente você precisa fazer uma cirurgia, que também pode vir ter outros problemas por causa da cirurgia. Então é melhor, foi o que eu falo, faça de tudo antes de uma cirurgia de coluna. É verdade. E a quiropraxia é um dos mais eficazes hoje em dia. E não tem idade para hérnia de disco, né? Não, não tem. Antigamente tinha, mas hoje em dia, como o sedentarismo tá muito aí, o pessoal tá trabalhando muito sentado, tudo, então hoje em dia não tem mais idade para ter uma hérnia de disco. Qualquer pessoa pode desenvolver. Pode. E com o tratamento, sendo um tratamento, claro, orientado, com um profissional habilitado, a pessoa consegue voltar a fazer atividade física normalmente? Consegue e deve. E depois de um tratamento, depois de diminuir a inflamação, tem que fazer atividade física para fortalecer a musculatura, que a musculatura também vai te ajudar a prevenir que você não tenha outras dores. Então, por isso que você citou que o sedentarismo pode ser uma causa. Sim. Porque o músculo não está ali como não um tá suporte. Forte. Isso. Porque é a musculatura que está ali para proteger, para fazer todos os movimentos que você quiser. Entendi. Então, ele está te sustentando. Maravilha. Tá vendo? Às vezes a gente fantasia, acha que vai ter que fazer cirurgia. Eu mesma acreditava que só a cirurgia poderia cuidar de uma hérnia de disco. Mas hoje a gente tem a quiropraxia, profissionais habilitados. E lembrando, para ser um quiropraxista tem que passar por uma faculdade de 4 anos, né? Meio. Então peça isso, sempre tente aí ter uma comprovação desse profissional, que isso é muito importante.